Você já parou para pensar que talvez o problema não seja exatamente o que as pessoas fazem com você, mas o fato de que elas já mudaram há muito tempo, e você simplesmente ainda não percebeu? Em algum momento, a forma como te tratam começou a esfriar, as respostas ficaram mais curtas, os convites diminuíram, o interesse pareceu se dissolver no ar, como fumaça escapando pelos dedos sem aviso. E o mais curioso é que quase ninguém percebe esse tipo de mudança na hora em que ela acontece. É como se a vida fosse silenciosamente reorganizando os papéis ao seu redor, enquanto você continua lendo o mesmo roteiro antigo. Neste vídeo, você vai entender os sinais que quase ninguém nota, os padrões de comportamento que revelam quando alguém já se distanciou emocionalmente de você, e principalmente, o que isso diz sobre os seus relacionamentos e sobre a forma como você interpreta o comportamento humano. Fique até o final, porque algumas respostas não estão nas palavras que as pessoas dizem, mas no espaço entre uma atitude e outra, onde tudo muda sem fazer barulho. Antes de seguir, faz um teste rápido comigo, algo simples, mas que muda completamente a forma como você vai assistir esse vídeo daqui pra frente. Comenta aqui embaixo uma única palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser algo como cansado, confuso, sozinho, sobrecarregado, em paz, qualquer palavra que venha primeiro, sem pensar demais. Só deixa sair. Enquanto você digita, não trata isso como comentário. Trata como um retrato rápido do seu momento. Porque, muitas vezes, o que a gente sente não precisa de explicação, só de nome. E aqui é importante, não tenta escolher a palavra certa. Não existe certa ou errada aqui. Existe só o que está acontecendo dentro de você neste exato instante. Enquanto isso, o vídeo continua, e a partir daqui, você não é mais só alguém assistindo. Você passa a fazer parte da leitura do comportamento humano que vamos construir juntos. E se, em algum momento, algo do que for dito aqui bater de forma mais profunda, de um jeito que você não esperava, então deixa o like e se inscreve. Não como obrigação, mas como um sinal silencioso de que essa conversa fez sentido para você e merece continuar nos próximos vídeos. Você continua sendo a mesma pessoa de sempre, mas em algum momento estranho, as pessoas começam a agir como se não fossem mais as mesmas com você. E o mais confuso é que isso não vem com explicação. Ninguém senta e fala, eu me afastei. Simplesmente acontece. Um dia você percebe que a conversa já não flui como antes. As respostas demoram mais. As piadas já não têm o mesmo encaixe. E aquele clima leve, quase automático, vai ficando pesado, sem motivo claro. E aqui entra uma coisa interessante do comportamento humano. A gente raramente percebe mudanças enquanto elas estão acontecendo. A mente funciona como se estivesse sempre atualizando a realidade aos poucos, sem alarde, sem aviso. É como se você estivesse dentro de uma sala e, devagar, alguém fosse apagando as luzes sem você notar. Quando percebe, já não enxerga mais tudo como antes. E isso também acontece nas relações. Não é um corte. É um ajuste silencioso de percepção. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, você continua tentando entender tudo pelo mesmo ponto de vista de antes, como se nada tivesse mudado. Só que mudou. Pequenos sinais começam a se repetir. Aquela pessoa que antes te procurava sem motivo, agora só responde quando precisa. O amigo que sempre puxava assunto, agora parece sempre ocupado. E o que antes era natural, começa a parecer esforço. Mas o cérebro não gosta de aceitar mudanças sem explicação. Então ele cria alternativas. Talvez seja fase, talvez seja correria, talvez eu esteja exagerando. E é aí que muita gente se perde. Porque enquanto você tenta encaixar tudo no mesmo padrão antigo, o comportamento dos outros já está seguindo outro caminho. Não de forma brusca, mas de forma contínua. E quando isso começa a se acumular, você sente algo estranho, uma espécie de deslocamento invisível. Você ainda está ali, mas a conexão já não responde do mesmo jeito. E isso abre uma pergunta que quase ninguém faz na hora certa. Será que as pessoas mudaram com você? Ou será que você só percebeu tarde demais o quanto as coisas já tinham mudado sem ninguém falar nada? O que muita gente não percebe é que o silêncio das pessoas raramente é vazio. Ele quase sempre é cheio de algo que você não viu chegando. Porque antes de alguém se afastar de verdade, essa pessoa já se afastou um pouco por dentro faz tempo. E isso não acontece de um dia pro outro. É mais como uma sequência de pequenas respostas emocionais que vão mudando de direção sem alarde. Você manda mensagem e sente que a energia não é mais a mesma. Não é grosseria, é neutralidade. Você chama para algo e a resposta vem mais curta, mais automática, sem aquele entusiasmo de antes.
E o mais estranho, tudo ainda parece normal o suficiente para você duvidar da sua própria percepção. Esse é um dos pontos mais curiosos do comportamento humano. A gente é muito bom em ignorar sinais pequenos quando ainda existe algum vínculo emocional envolvido. É como se a mente dissesse: isso não é nada demais. Mas o corpo percebe antes. A forma como você começa a hesitar antes de mandar mensagem. O tempo que você demora para responder de volta. A sensação de que você está puxando mais do que recebe. Tudo isso vai criando um tipo de leitura silenciosa entre duas pessoas, mesmo sem nenhuma conversa direta sobre isso. E aqui tem um detalhe importante: o afastamento raramente é sobre um único motivo. Na maioria das vezes, é sobre acúmulo. Pequenas interações que deixaram de encaixar. Expectativas que não foram ditas. Momentos em que um esperava mais e o outro nem percebeu. E o mais forte disso tudo é que ninguém costuma parar para organizar essas coisas enquanto ainda estão acontecendo. Só que o comportamento humano não espera explicação para mudar. Ele simplesmente muda. E quando você finalmente tenta entender o que está acontecendo, já está lidando com o resultado, não com o processo. Aí surge aquela sensação estranha de parece que algo mudou, mas não sei o quê. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Porque quando o silêncio começa a ocupar espaço demais, não significa que algo acabou de quebrar. Significa que muita coisa já foi se ajustando por dentro, muito antes de você perceber. Tem uma coisa meio desconfortável no comportamento humano: a gente quase nunca percebe que está sendo visto de um jeito diferente até que isso já virou realidade. E não é sobre alguém te julgar ou algo assim. É mais sutil. É sobre percepção. Porque as pessoas não mudam de repente com você, elas vão ajustando a forma como te enxergam com base em pequenas coisas que acontecem ao longo do tempo. E o curioso é que isso não vem com aviso. Um dia você ainda está no mesmo lugar na vida de alguém, e no outro, já não está mais ocupando o mesmo espaço emocional. Só que ninguém te conta isso diretamente. O que muda é o comportamento. Você fala algo e a resposta vem mais fria. Você compartilha uma ideia e ela passa sem muita reação. Você aparece, mas não gera mais o mesmo impacto de antes. E aqui tem um detalhe que quase ninguém considera. A forma como alguém te vê não é fixa. Ela é construída em silêncio, baseada em repetição. O jeito que você reage às coisas. O quanto você se envolve. O quanto você some ou aparece. Tudo isso vai formando uma espécie de imagem mental que a outra pessoa cria de você, mesmo sem perceber. E o mais forte disso tudo é que, uma vez que essa imagem muda, o comportamento também muda junto. Sem discurso. Sem explicação. Só ações diferentes. E isso cria um efeito meio estranho. Você começa a sentir que está sendo tratado de um jeito que não combina com quem você acha que ainda é naquela relação. Mas o ponto é, a outra pessoa já não está interagindo com essa versão antiga sua. Ela está respondendo ao que ela percebe hoje. E isso pode acontecer em qualquer tipo de relação: amizade, família, trabalho, até relacionamentos mais próximos. E quando isso se instala, surge aquela sensação difícil de nomear. Você ainda está ali, mas parece que não está mais ocupando o mesmo lugar. E talvez a parte mais delicada disso tudo seja essa. Não é que alguém decidiu te enxergar diferente de propósito. É que o acúmulo de pequenas interações foi desenhando isso sem que ninguém parasse para perceber. E quando você tenta entender, já está lidando com o resultado final de algo que começou muito antes, em silêncio. No fim das contas, quando você junta tudo isso, a ideia fica bem mais simples, e ao mesmo tempo mais desconfortável. As pessoas não mudam com você de uma vez só. Elas não acordam um dia e decidem te tratar diferente. O que acontece é muito mais silencioso. Pequenos sinais que vão se acumulando. Respostas que perdem energia. Presenças que ficam mais raras. Interações que deixam de ter aquela naturalidade de antes. E enquanto isso acontece, você continua tentando entender tudo como se fosse algo isolado, como se tivesse um motivo único por trás. Mas o comportamento humano quase nunca funciona assim. Ele vai sendo moldado no detalhe. No que se repete. No que cansa. No que deixa de ser percebido. E quando você finalmente nota, não é que a mudança começou naquele momento. É que ela já estava acontecendo há muito tempo, só não tinha ficado visível ainda. Talvez a parte mais forte disso tudo seja aceitar que relações não mudam por um evento, mas por um acúmulo invisível de pequenas percepções que vão se ajustando sem ninguém anunciar. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo ao redor. Porque, no fundo, não se trata só de entender os outros.
Se trata de perceber que quase nada muda de repente. Tudo vai se transformando aos poucos, até o dia em que você finalmente consegue ver o que já estava acontecendo há muito tempo sem barulho nenhum. E talvez a reflexão que fica seja essa. Nem sempre as pessoas mudaram com você. Às vezes, você só demorou para perceber que a forma como elas te viam já tinha mudado há muito tempo. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender melhor o comportamento humano no dia a dia. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também, porque aqui a gente aprofunda exatamente esses padrões invisíveis que moldam relações, personalidade e a forma como você se conecta com as pessoas. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser algo sobre solidão, relacionamentos, mudanças de comportamento, ou qualquer situação do seu dia a dia que você quer entender melhor. E antes de sair, confere o vídeo que está aparecendo aqui no card e também a playlist do canal, porque tem mais conteúdos nessa mesma linha que vão te ajudar a enxergar tudo isso com ainda mais clareza.